Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A operação da Polícia Federal foca na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O presidente da Alerj presta depoimento e filho dele é preso. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já começa indo diretamente para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Maurício de Almeida tem muitas informações para a gente hoje de um dos principais assuntos nos corredores do poder, algo que ocorreu no Rio de Janeiro com repercussão pelo país inteiro. Maurício, um foco aí direto da apuração da Polícia Federal na Alerj, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Foi isso mesmo, a Operação Cadeia Velha, que foi desencadeada hoje. 155 policiais federais participaram dessa operação. Objetivo: cumprir 10 mandados de prisão e 3 de condução coercitiva, além de 35 de busca e apreensão. O foco principal, a Assembleia Legislativa. Segundo a investigação da Polícia Federal, aconteceu o seguinte esquema: os deputados recebiam propina de empresários ligados ao setor de ônibus e, em troca, aprovavam projetos para beneficiar esses empresários. Esse esquema funcionava, segundo as investigações, desde 1990 e começou com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, quando foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Ele foi presidente a partir de 1995 e ocupou a presidência da Alerj durante 4 mandatos. O esquema continuou com o presidente atual, Jorge Pisciani, que já está há 6 mandatos na Assembleia Legislativa, e com o ex-presidente Paulo Melo. Tanto que hoje teve uma condução coercitiva para Jorge Pisciani, também para o deputado estadual Paulo Melo, que atualmente não é mais presidente, mas continua sendo deputado, e também para o deputado Edson Albertazzi, que recentemente foi indicado pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Só que essa operação acabou sendo antecipada justamente por causa disso. Porque se Edson Albertazzi assumisse uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, ele teria direito a um foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. E toda a investigação que estava sendo realizada aqui no Rio de Janeiro seria levada para Brasília, voltando praticamente para a estaca zero. A operação aconteceu hoje e na próxima quinta-feira, os embargadores aqui do Rio de Janeiro vão decidir se vão decretar as prisões de Jorge Pisciani, de Edson Albertazzi e também de Paulo Melo. Quem foi preso hoje foi o filho de Jorge Pisciani, Felipe Pisciani, e também alguns empresários que já foram presos no início do ano voltaram a ser presos agora. Jacó Barata Filho e também Leles Teixeira, empresários ligados ao setor de ônibus. A estimativa é que nos últimos 5 anos, esse desvio de verba chegou a 183 milhões de reais. Verba que saiu dos cofres públicos, Rosiane. Isso, e nessa investigação, inclusive, os investigadores chegaram a fazer uma comparação de que é como se existisse aí uma confraria do crime, né? Eles chegaram a usar, inclusive, essa expressão, né, Maurício? Tamanho esse emaranhado aí em relação às denúncias, né? Sim, realmente uma operação que teria investigando fatos que começaram em 1995. Durante esse tempo todo, empresários de ônibus faziam esse consórcio do crime da propina com os deputados estaduais. Os deputados recebiam dinheiro, aprovavam medidas, benefícios fiscais e medidas que acabaram agravando a crise econômica do Rio de Janeiro. Os procuradores falaram que por conta dessas benesses que os empresários de ônibus receberam, deixavam de arrecadar impostos e o Estado do Rio começou a ir ladeira abaixo. Desde a administração de Sérgio Cabral à frente da Assembleia Legislativa, começou a cair e hoje está essa crise toda com os funcionários públicos com salários atrasados. Agora, Maurício, geralmente a gente recebe, na verdade, diariamente a gente recebe um material com a previsão de pauta da Alerj. Eles mandam, inclusive, no dia anterior. E ontem à noite, quando eu olhei, a previsão de pauta da Assembleia Legislativa e do Rio de Janeiro para hoje era uma pauta bem ampla, com a previsão de várias votações para o plenário da Casa. Com essa situação toda de hoje, dessa operação da Polícia Federal, teve sessão normal? Conseguiu-se avançar em votações ou isso paralisou, de certa forma, as atividades na Assembleia? Olha, Rosiane, teve sessão sim, mas não foi uma sessão tão normal. Eram 20 projetos na pauta, como você mencionou, só que desses 20 projetos, apenas 2 acabaram sendo votados. Projetos sem grande repercussão, modificações pequenas na lei do direito do consumidor aqui do Rio de Janeiro. Os outros 18 projetos não foram votados porque não teve quórum. Os deputados apareceram, marcaram presença, mas depois foram embora, deixaram o plenário da Alerj. Jorge Pisciani não apareceu, Paulo Melo não apareceu e Edson Albertazzi também, nenhum dos 3 apareceram
depois de prestarem depoimento na Polícia Federal. A Assembleia foi presidida pelo vice-presidente, que acabou lendo uma nota oficial de repúdio à operação, garantindo que não houve nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de acordo dos deputados com empresários. A oposição reclamou. Mas não teve investigação hoje só aqui no Rio de Janeiro, não. Teve também investigação em Brasília para apurar desvios da Caixa Econômica. E lá quem apurou foi Graziele Bezerra. Vamos assistir. Empregados da Caixa Econômica e empresários do ramo de tecnologia da informação foram alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar cerca de 358 milhões de reais em contratos de TI com o banco. Como funcionava o esquema? As empresas de TI repassavam dinheiro ilícito para a empresa de consultoria por meio de contratos de prestação de consultorias, em princípio inexistentes. Parte dos valores era distribuída pela empresa de consultoria para os demais membros da organização criminosa. E para justificar o acréscimo patrimonial, os empregados da Caixa e o sócio administrador da empresa de consultoria lavavam o dinheiro através da celebração de contratos de compra e venda de imóveis. Os envolvidos vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e corrupção passiva. Foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília. O nome da operação, Backbone, é um termo da área de informática e se refere à espinha dorsal de um sistema de rede de computadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Pois é, realmente uma véspera de feriado muito movimentada, principalmente na área da polícia. Os corredores da polícia hoje bem movimentados. Teve mais investigação e mais uma operação também em Brasília. E agora quem vai passar essas informações ao vivo é Carolina Pimentel. Boa noite, Carolina. Boa noite, Maurício. Bem, a gente vai começar falando de uma operação da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. A PF deflagrou a 5ª fase da Operação Lama Asfáltica em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de combater uma organização criminosa que desviava recursos públicos. O grupo é acusado, entre outros crimes, de fraudar licitações e superfaturar obras. E os prejuízos já passam de 235 milhões de reais, de acordo com as investigações. Os policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva, de prisão temporária, de condução coercitiva e de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas. E teve operação aqui também no Distrito Federal, viu? Uma associação criminosa formada por policiais militares foi desmontada. O Ministério Público do Distrito Federal informou que os investigados exigiam pagamento de propina a empresários que prestavam serviços à Polícia Militar. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes de todas essas operações, claro, no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora eu vou chamar a Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil, em São Paulo, porque, Vanessa, é uma notícia que, inclusive, tem um peso bem mais significativo, considerando aí que a gente já está em período pré-natalino, período de compras, inclusive num mês aí que se fala da famosa Black Friday. Teve aí autorização para o shopping da 25 de março voltar a funcionar. Explica pra gente. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a você, boa noite a todos. É exatamente isso. São 3 shoppings populares na região aqui da 25 de março, no centro da cidade, que vão ser reabertos a partir de um TAC, um termo de ajustamento de conduta fechado com o município. Esses shoppings tinham sido lacrados em setembro durante uma operação contra a pirataria realizada em parceria com a Receita Federal, o Ministério Público e a Prefeitura. Na época, 800 toneladas de produtos piratas foram apreendidos. Desde então, esses locais estão fechados. Com o TAC assinado hoje, o município se comprometeu a suspender processos administrativos para a cassação dos shoppings em troca de contrapartidas. As empresas se comprometeram a combater a venda de produtos piratas, além de suspender contratos de locação quando houver flagrante. Se comprometeram ainda a doar 1.000 câmeras para o Programa Municipal de Monitoramento de Ruas. Se houver descumprimento, haverá uma multa de R$100 mil por dia até que a situação seja regularizada. Esses shoppings da região da 25 de março lotam durante o ano todo, mas especialmente agora, no fim do ano, atraem multidões de consumidores e de revendedores de todo o país, Rosiane.
Obrigada, Vanessa, que daqui a pouquinho volta a conversar com a gente. Agora eu vou chamar uma reportagem que está disponível na Rádio Agência Nacional, é da repórter Sumaia Vilela, da Rádio Nacional, a respeito daquela situação da Samarco. A Justiça retomou a ação contra a Samarco. A gente lembra de toda aquela tragédia ambiental. Vamos conferir as informações da Sumaia Vilela. Foi retomada pela Justiça Federal a ação penal sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, contra a mineradora Samarco, suas controladoras Vale e BHP Billiton e mais 21 pessoas. A acusação é de homicídio qualificado com dolo eventual pelas 19 mortes ocorridas na tragédia. Entre os denunciados estão o presidente afastado da Samarco, um diretor, 3 gerentes operacionais e 11 integrantes do Conselho de Administração da Samarco, além de 5 representantes das empresas Vale e BHP. O processo estava parado desde julho deste ano, porque a defesa de 2 réus alegou irregularidades em interceptações telefônicas. O pedido de nulidade das provas foi recusado. Foi aceito, porém, que a transcrição de diálogos de chats e e-mails corporativos seja considerada inválida fora dos períodos exigidos por determinação judicial, porque a Samarco entregou o material voluntariamente, ferindo, no entendimento da Justiça, a privacidade dos funcionários. 2 pedidos de desmembramento do processo feitos pelo Ministério Público Federal também foram aceitos. Um se refere aos réus estrangeiros, para que o processo corra com mais velocidade, já que em casos que envolvem a cooperação de outros países, a tendência é que a conclusão seja mais demorada. O outro é para antecipar o depoimento de uma das principais testemunhas da ação, o projetista original da barragem de Fundão, Joaquim Pimenta de Ávila. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela. No próximo bloco, informações sobre a reforma trabalhista e também sobre a reforma ministerial. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E você vai ter a informação que acabou de sair aqui agora no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento, porque o governo acabou de confirmar que vai enviar, ainda hoje vai apresentar esse texto de uma medida provisória para fazer aquela atualização na reforma trabalhista dos pontos que não tinham sido consensuais na tramitação do Congresso. E aí havia esse comprometimento de mandar uma nova medida para o Congresso Nacional, mas quem tem informações de como foi feito esse anúncio, pelo menos é só já para a gente antecipar aqui a informação, né, Mari? Depois virão outros detalhes. É Mariana Jungmann. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. O presidente do Senado, Eunice Oliveira, que também é presidente do Congresso Nacional, acabou de fazer o anúncio aqui no Palácio do Planalto, após sair de uma reunião com o presidente Michel Temer, de que essas mudanças na reforma trabalhista, que começou a valer no último sábado, vão ser encaminhadas para o Congresso por meio de medida provisória. Mais cedo, Eunice Oliveira já tinha falado com a imprensa e cobrado do governo que fosse feito dessa forma, porque medida provisória tem força de lei imediatamente, assim que ela é editada. E havia um compromisso do presidente Michel Temer com os senadores, desde a época que a reforma estava em tramitação no Senado, que alguns pontos que os senadores gostariam de modificar, então o presidente Temer fez o compromisso com eles de que eles aprovassem como estavam esses pontos e posteriormente seria então editada essa medida provisória para fazer essas modificações. Havia essa cobrança então por parte do Senado, na Câmara dos Deputados, por outro lado, o presidente Rodrigo Maia questiona a quantidade de medidas provisórias que vêm sendo editadas pelo governo, gostaria que isso fosse feito por projeto de lei, mas agora há pouco, então, Rosiane Kennedy, o presidente Eunice Oliveira, disse que são 4 pontos que vão ser modificados e que isso vai acontecer por medida provisória, que deve ser editada em edição extra, né? Deve sair em edição extra do Diário Oficial ainda hoje ou no mais tardar até a quinta-feira. E, portanto, você vai conferir com a gente, então, esses próximos pontos que virão aí, só em relação a essa polêmica que seria MP ou projeto de lei, né? A gente fala MP ou PL, o senador Eunice Oliveira chegou a afirmar hoje, né, Mari, inclusive de que tinha olhado ali, fazia questão de mostrar que nas notas taquigráficas, ou seja, tudo que fica registrado do que foi dito no plenário do Senado Federal, ficava bem claro
que já havia esse compromisso de que seria enviado por meio de medida provisória. Inclusive, Rosiane, ele falou agora há pouco com a gente que essa medida provisória, os pontos que vão ser modificados devem ser baseados, inclusive, nessas notas taquigráficas do Senado, de quando o líder do governo, Romero Jucá, fez esse compromisso com os senadores em nome do presidente Michel Temer. E aí a importância em relação à validade imediata é porque a gente lembra justamente, como você ressaltou na abertura do seu comentário aqui, de que a nova legislação trabalhista entrou em vigor justamente no sábado passado. Portanto, já seria para uma alteração imediata também neste sentido. Olha, um outro assunto hoje aqui do Palácio do Planalto é referente às negociações para a reforma trabalhista. Você conferiu conosco aqui ontem nos corredores do Poder, Mariana Jungmann trouxe a informação para você de que o deputado federal Bruno Araújo entregou ali a carta de exoneração dele, pediu demissão do cargo de ministro das cidades. E aí, com a saída de Bruno Araújo, abriu, portanto, aí essa antecipação para a realização da reforma ministerial. E aí essa reforma não deve ficar apenas nos ministérios que estão hoje com o PSDB. Tinha o Ministério das Cidades, tem também o Ministério de Relações Exteriores e ainda aqui a Secretaria de Governo. Essas duas últimas com Aloysio Nunes e com Antônio Baçaí. No entanto, o presidente Michel Temer disse que até meados de dezembro deve concluir essa reforma e aí o foco já vai ser em fazer aquela dança das cadeiras, considerando todos os demais integrantes da esplanada dos ministérios que têm interesse em concorrer a cargos no ano que vem, porque eles têm até março para desincompatibilizar, ou seja, é o prazo limite para eles deixarem o cargo pela legislação eleitoral e terem direito a participar da corrida eleitoral. Então isso vai ser antecipado até meados de dezembro, o presidente vai fazer essa dança das cadeiras. A gente lembra também que essa saída do deputado federal Bruno Araújo, que até tem uma curiosidade para você, hoje na Câmara dos Deputados, se você entrar lá no site da Câmara, o nome dele já aparece lá como deputado de fato efetivo no cargo lá na Câmara dos Deputados. Ao tomar essa decisão, ele se antecipou aí a uma possível decisão do PSDB de romper em relação ao apoio da base política ao governo Michel Temer. A gente lembra que o PSDB vem rachado já desde a época das votações, das denúncias contra o presidente Michel Temer. O partido rachou ali na Câmara, mas isso é preciso deixar claro. Uma questão foi a política. Em relação às reformas, às medidas econômicas, o PSDB vota alinhado, sim, com o governo Michel Temer. De toda forma, em meio a esse racha da bancada tucana, outros partidos aliados passaram a cobrar, sim, mais espaço no governo, até mesmo pela fidelidade apresentada à atual gestão. Então, nos próximos dias, certamente, você também terá outras informações a respeito dessa reforma ministerial. A gente segue no noticiário, ainda falando aqui dessa agenda de Palácio do Planalto. Um dos focos da agenda do presidente da República hoje, Michel Temer, foi econômico, tem sido muito em relação a isso e diz respeito ao setor automotivo. Mas quem tem detalhes é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosinha, boa noite. E um dos assuntos hoje de reuniões do presidente foi o setor automotivo. O programa Rota 2030 é o novo projeto desse setor que deve substituir o Inovar Auto, que termina em dezembro deste ano. O programa vai mudar a configuração da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que incide sobre os produtos do setor. Quem dá os detalhes para a gente é o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Antônio Carlos Megali. Não se chegou a discutir o detalhamento do programa, mas o que tem esboçado é que realmente os 30% ele cai e deverá ter alguma alíquota complementar na ordem de 10%, 15%, que poderá ser anulada mediante o compromisso que as empresas venham a fazer, mais ou menos nos moldes do Inovar Auto. Megali falou com a imprensa após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, junto com os ministros da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Antônio Megali explicou o Rota 2030, disse que o novo programa é uma evolução dos pontos positivos do Inovar Auto e não deve estimular aumento ou redução dos preços dos automóveis, pois as empresas poderão ficar isentas dos reajustes nas alíquotas se investirem em pesquisa e desenvolvimento no país. Ele afirmou ainda que os
os incentivos do novo projeto devem priorizar a capacidade industrial já instalada no país e iniciativas de aumento da eficiência energética e segurança dos veículos para aumentar a economia de combustível e reduzir a emissão de CO2, o gás carbônico. Rosiane, eu volto com você. Olha, e por falar em relação a essa questão da responsabilidade com o meio ambiente, a gente lembra da COP23 e a Agência Brasil fez uma reportagem específica sobre esse tema hoje, conseguiu até uma entrevista exclusiva, mas quem vai contar para a gente é Carolina Pimentel. Bem, né, Rosiane, está acontecendo em Bonn, na Alemanha, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP23. E hoje, representantes brasileiros que estão participando do evento apresentaram um estudo que mostra como a bioenergia pode ajudar a reduzir o consumo de combustíveis fósseis, aqueles que são mais poluentes. Bem, de acordo com esse estudo brasileiro, se a gente levar em consideração que o consumo global de gasolina em 2020 está estimado em mais de 1 trilhão de litros. O bioetanol, que é produzido a partir do açúcar das plantas, de fibras e também de outras partes dos vegetais, poderia substituir 10% de toda a gasolina consumida no mundo, usando menos de 10 milhões de hectares de terra. Com isso, segundo o estudo, haveria uma redução significativa nas emissões de gás carbônico, principalmente no setor de transporte. O coordenador desse estudo, Marcelo Pope, falou com a gente. Ele é coordenador do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E ele disse o seguinte, que aqui no Brasil, os investimentos em bioenergia estão sendo implementados principalmente por meio de parcerias público-privadas. Volto com você, Rosiane. Olha, e já que eu estou falando aí desse setor automotivo, de combustíveis, eu vou aproveitar só para entrar em relação ao tema, em outra pauta, voltando a conversar com Vanessa Casalino lá em São Paulo, mas porque diz respeito ali ao autódromo. Vanessa, conta qual é a situação agora, teve toda aquela celeuma em relação à privatização ou não e tem novidades agora. Tem, Rosiane, um vai e vem praticamente. A Justiça suspendeu hoje aquela decisão que havia interrompido a tramitação do projeto de privatização do Autódromo de Interlagos na Câmara Municipal. O texto tinha sido aprovado em primeira votação na quarta-feira passada e a liminar que suspendeu o andamento da votação tinha sido proferida pelo desembargador Ferraz de Arruda, do órgão especial do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Isso no dia seguinte. Quem tinha entrado com o pedido de suspensão é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é do PSDB, mesmo partido do prefeito João Dória. A alegação era de que o projeto de lei não tinha passado pelo exame da comissão. Mas agora o mesmo desembargador decidiu derrubar a própria liminar. Ferraz de Arruda entendeu que não houve violação à lei ou a constituições, nem afronta às regras que regem o processo legislativo. Para ele, houve apenas uma divergência de interpretação sobre normas da Câmara Municipal, o que torna, então, inviável a intervenção do Judiciário. Agora, então, o projeto de privatização pode continuar na Câmara. Rosiane. Vanessa, deixa eu aproveitar agora para falar de outro tema mesmo contigo, que é educação, até porque o ministro da Educação esteve por aí, o assunto era educação integral. Houve algum anúncio? Sim, Rosiane, a Prefeitura de São Paulo assinou um memorando de entendimento com a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, para formar professores do futuro. A ideia é preparar esses professores para o desenvolvimento das chamadas competências para o século XXI, que são, por exemplo, colaboração, criatividade e solução de problemas. Um piloto do projeto vai ser oferecido a partir do ano que vem e esse protocolo foi assinado durante a cerimônia de implementação da iniciativa Construindo a Educação Integral para o século XXI, na Prefeitura aqui de São Paulo. E lá houve a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho. Durante a cerimônia foi firmado ainda um protocolo de intenções entre o Ministério, a CAPES, a Unesp e o Instituto Ayrton Senna para formar uma comissão. Esse grupo vai ter 60 dias para apresentar uma proposta no âmbito do programa de residência pedagógica anunciado recentemente pelo MEC. O objetivo é trocar experiências entre a universidade, o terceiro setor e também o setor público para a formação de educadores no país. Rosiane. Obrigada, Vanessa. E agora, ainda falando de educação, Dani tem informações sobre o Enem. Exato, Rosiane. Já está no ar o gabarito do Enem 2017, que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Teixeira, o INEP. O exame foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. A correção das provas é feita usando a metodologia da teoria de resposta ao item, em que o valor de cada questão varia conforme o percentual de erros e acertos dos estudantes, dos candidatos. Ou seja, um item que tem grande número de candidatos acertarem, ele será considerado fácil e, por essa razão, valerá menos pontos. Já o estudante que acertar uma questão com alto índice de erros ganhará mais pontos por aquele item. Por isso, não é possível calcular a nota final apenas contabilizando o número de erros e acertos em cada uma das provas. O estudante, então, só tem como saber a nota final do Enem quando sair o resultado. E esse boletim de desempenho deverá ser disponibilizado aos candidatos apenas em 19 de janeiro do ano que vem. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. E agora uma última informação com Carolina Pimentel, informação que está em destaque na Agência Brasil. Bem, Rosiane, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão do ministro Marco Aurélio que determinou o desmembramento da investigação aberta contra Andréia Neves e Frederico Pacheco, irmã e primo do senador Aécio Neves. O ex-assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, também foi beneficiado por esse entendimento. Com essa decisão, os acusados voltarão a ser investigados pelo Supremo. Durante o julgamento, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber aceitaram um recurso do Ministério Público Federal e votaram contra o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio. De acordo com os ministros, esse caso deve ser julgado pela Corte por haver conexão entre os crimes investigados. Todos foram denunciados pelo crime de corrupção passiva pelo Ministério Público Federal. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, amanhã é feriado, você não tem aqui o noticiário Nos Corredores do Poder, mas você tem todos os demais noticiários com o jornalismo da TV Brasil atualizando tudo para você. Na quinta-feira, a gente está de volta. Boa noite a todos, até amanhã. Até quinta!